E Beatriz acabou chegando na frente do restaurante de Jéssica e percebeu que tinha um carro com som muito alto lá na frente tocando. E ao entrar, percebeu uns gritos muito fortes vindo da cozinha e acabou pegando o celular e começou a gravar. E acabou entrando lá e viu um homem que estava tentando rasgar a roupa da Jéssica. E ela acabou chegando por trás gravando e acabou choqueando ele com um aparelho. E ele caiu no chão desmaiado, se contorcendo. E Jéssica estava chorando muito lá. E Beatriz parou de gravar e acabou chamando a Jéssica. E a Jéssica abriu os olhos e viu ela lá. E Jéssica acabou abraçando ela forte e começou a chorar demais. E ela disse: tá tudo bem, eu estou aqui, ele não vai fazer nada com você agora. E Jéssica ficou só chorando lá. E depois de um bom tempo, Jéssica parou mais de chorar. E Beatriz perguntou o que aconteceu. E Jéssica contou que ele veio aqui falando que era um investidor que queria investir no nosso restaurante e pediu para dar uma olhada. Só que como só estava eu aqui, ele ficou olhando por um tempo, só que depois ele veio e me abraçou por trás e de repente começou a querer rasgar minha roupa, querendo fazer coisa que eu nem quero imaginar agora. E eu pensei que ele iria fazer coisas comigo que eu não consigo nem dizer. E Beatriz disse: está tudo bem, eu estou aqui agora, ele vai pagar por isso. Eu gravei o que ele tentou fazer e eu vou ligar para a polícia. E Beatriz ligou lá e esperaram a polícia chegar e Beatriz acabou encontrando o controle e desligou lá o som do carro. Até que a polícia chegou e Beatriz enviou lá as provas em vídeo do que o homem tentou fazer e foi com Jéssica até a delegacia para falar tudo o que tinha acontecido. E depois de um bom tempo lá, testemunhando de tudo, o homem acabou acordando e ao saber de tudo que aconteceu, sobre a denúncia que fizeram dele, ele pagou uma alta quantia e acabou saindo e foi embora no carro dele. E Jéssica foi levada por Beatriz até a casa dela. E ao entrar lá, o pai dela foi até lá e pegou no braço dela, perguntou o que foi que você fez. O investidor que tinha ido lá pro restaurante acabou de ligar falando que você fez quase ele ser preso por causa de um mal entendido. E Jéssica disse que não foi um mal entendido. Ele tentou e o pai dela disse: cala a boca, você não serve para nada aqui. Vai agora pro seu quarto, sua inútil. E ela correu para lá chorando e trancou a porta e se sentou lá na beira da porta e ficou lá encolhida chorando um bom tempo, até que ela foi dormir. E no dia seguinte, quando acordaram, bateram no quarto dela para ela ir fazer as coisas, só que ela não respondeu. E abriram a porta e viram que ela estava deitada, olhando só para cima, e falaram para ela ir logo fazer as tarefas da casa. E ela não reagiu. E a mãe dela chegou lá e puxou o lençol dela e disse para ela levantar, e ela levantou meio cambaleando e foi fazer as coisas. E reclamaram que o café não estava tão bom, e ela foi fazer outro sem falar nada. E a irmã dela disse, parece que ela tá querendo chamar atenção de novo, e ela só fez as coisas e não disse nada. E ao acabar, foi pro quarto dela e se deitou, olhando para a janela. E a Marciele passou por lá e tirou uma foto e postou lá. Olha só quem tá tentando chamar atenção de novo. E ela saiu de lá. E o pai dela chamou ela à tarde para ela ir pro restaurante. E ela, quando ouviu isso, começou a gritar, disse que não iria mais para aquele lugar horrível. E ela não volta lá de jeito nenhum. E o pai dela começou a gritar com ela. E quando ele chegou perto, ela ficou com medo, começou a correr dele. E disse: não toque em mim, não chega perto. E ela correu para baixo e se trancou no banheiro. E começaram a bater e a gritar lá, falando para ela parar com isso. E ela tá só gritando: sai de perto de mim. E eles acabaram arrombando a porta e falaram para ela parar com isso. E puxaram ela de lá pelo braço. E a forçaram a entrar no carro e levaram ela lá pro restaurante. E colocaram ela para trabalhar lá. E falaram para ela não falar nada a respeito do que aconteceu. Você estragou tudo. Nós perdemos a parceria. Era a chance da gente ter uma melhora na vida. E você estragou tudo. E ela ficou só passando por lá, tremendo e choramingando, e foi trabalhando lá. E no momento, eles perceberam que tinha umas pessoas que estavam por lá, perguntando sobre
o que foi que aconteceu no dia anterior. E o pai de Jéssica percebeu que eram os repórteres, estavam querendo falar a respeito do que aconteceu. E ele estava contando mais versões distorcidas do que aconteceu lá, tentando despistar a atenção disso. E eles acabaram fechando o restaurante, certo horário, e levaram Jéssica, porque disseram que se ela ficasse lá, poderia acabar perguntando para ela e ela acabaria revelando a verdade. Então levaram ela no carro, depois de eles também terem ajeitado tudo lá, e disseram que agora a Jéssica tá fazendo a gente meter a mão no trabalho, que a gente não fazia há tanto tempo, é tudo culpa suas, e colocaram ela para trabalhar lá, e ela ficou só trabalhando lá sem falar nada, só mas olhando as coisas e fazendo. E essa rotina ficou por vários dias, e eles ficavam ignorando algumas pessoas que ficavam perguntando a respeito sobre o que aconteceu naqueles dias, do carro com som alto e mais um homem que diz que foi preso por tentativa de assédio e abuso, e eles não falavam nada. E Jéssica teve uma noite que eles estavam comendo lá e falaram para ela que não era para ela parar para responder nada para ninguém lá e que se alguém falasse com ela, era para ela passar direto e não responder nada. E quando ela se levantou, o pai dela pegou no braço dela e disse: "Você entendeu?" E ela tomou um susto e gritou: "Não toque em mim." E o pai dela se levantou: "Como é, menina? Escuta aqui, eu sou seu pai." E ela disse: "Você não tem agido como um pai. Você deveria estar lá para me proteger. Você deveria ser alguém que eu deveria me sentir seguro. Mas eu não me sinto mais segura perto de mais nenhum homem que eu veja. E a culpa é de vocês por não me protegerem, nem naquele momento e nem em nenhum momento da vida." E a mãe dela deu um tapa nela, depois de ter se levantado, e disse: "Você é uma desgraça, só serve para trazer prejuízo para a gente e fazer essas coisas ruins acontecerem." E a Marciele disse que ela nunca tinha tido nada com nenhum dos namorados dela, e que se ela tivesse deixado aquele homem ficar com ela, eles estariam muito bem agora, eles estariam ganhando muito mais, e ela teria tido a chance de ter pelo menos alguém que se importasse em pelo menos tocar nela, mas não, ela só é assim toda fresca, nunca nem sequer beijou um namorado ou um homem na vida, vai acabar morrendo sozinho. E o pai dela falou que a Marciele poderia ter razão, você nem para isso está servindo, vai pelo menos lavar toda a louça. E ela foi lavar tudo, e depois foi para o quarto dela, e ficou chorando lá até que, no meio da noite, ela se levantou e saiu da casa dela, e saiu andando pela rua, e depois de um bom tempo andando, ela chegou na casa do João, e bateu na porta, e Beatriz abriu, e Beatriz, quando viu ela, disse: "Jéssica, minha nossa, o que você está fazendo aqui no meio da noite?" E Jéssica acabou abraçando ela, e começou a chorar, e Beatriz puxou ela para dentro e fechou a porta, e sentou no sofá, e todo o resto da casa apareceu, e João já foi preocupado e perguntou: "O que aconteceu, Jéssica? Por que você está aqui a essas horas da noite?" E Jéssica falou que se ela não saísse da casa dela, ela ia ficar doida, ela não aguenta mais aquela gente e tudo que está acontecendo. E Beatriz perguntou se não colocaram ela no psicólogo para tratar tudo isso, um terapeuta, e Jéssica disse que não, e eles não se importam com a minha saúde, só querem que eu trabalhe. E ela perguntou se podia só falar em particular com a Beatriz, disse para a Beatriz que ela não aguentava mais ficar na casa dela, não desse jeito. E Beatriz pediu para Jéssica contar tudo o que aconteceu, porque ela tem uma amiga que é psicóloga, e ela própria é também, e se ela contasse, ela vai fazer alguma coisa, que ela não aguenta mais ver ela ficar desse jeito, nenhuma mulher merece passar por isso. E Jéssica contou tudo, e depois de um bom tempo, Jéssica acabou dormindo com a cabeça em cima da coxa da Beatriz, e no dia seguinte, Beatriz acabou chegando na casa da Jéssica e bateu na porta, e quando abriram, viram a Beatriz e a Jéssica dentro do carro da Beatriz, e Beatriz disse que tinha que falar com eles.